Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, professor Jefferson Brito aqui. E estamos de volta na nossa aula de prática em Direito Penal, curso preparatório de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse é um oferecimento da Escola Superior Universitária, que está pegando nas mãos dos nossos alunos e os levando até a aprovação. Nós tivemos, nos dois primeiros blocos, bloco 1 e 2, nós tratamos de algumas questões relacionadas a crimes contra o patrimônio. Também falamos de alguns pontos importantes que envolvem a segunda fase, tá? Talvez, como a gente falou lá no final do bloco 2, sobre a questão da segunda fase, que envolve a peça processual, eu abro esse bloco 3, elencando alguns pontos que foram trabalhados no bloco anterior, em especial na questão da peça prático-profissional. A seguir, nós retomamos as explicações das questões que eu destaquei aqui para vocês e também trouxe algumas questões relacionadas a crimes contra a vida, tá? E envolveu todo o nosso conteúdo trabalhado aí durante as aulas, na aula da parte teórica. Tudo bem? Então, vamos lá, meus caros. Ontem nós paramos na questão que envolveu aqui o morador, o senhor Francisco, que entrou na casa de um morador para furtar algumas ferramentas. Aqui, nós apontamos a questão correta, que é furto consumado e homicídio qualificado, tá? Eu vou adiantar um pouco aqui em relação ao senhor Francisco, vou deixar aqui congelado nessa questão, também é da Banca Fundação Getúlio Vargas, mas era um concurso de analista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Deixo aqui parado e volto a retomar aquele ponto da peça prático-profissional, que tenho certeza que alguns de vocês ficaram com dúvidas. Ah, professor, mas como é que eu faço para identificar a peça penal, assim, assim, assado? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa traçar uma linha do tempo, tá? Antes de entrar nas questões objetivas, eu vou retomar o assunto do bloco anterior, do bloco 2, falando sobre como identificar a peça na segunda fase de direito penal, já confiando que vocês passarão para a segunda fase, certo? Então, vamos lá. Você precisa traçar uma linha do tempo e identificar qual é o momento processual que o problema se apresenta. Qual o momento processual? Ou seja, se é na fase de inquérito, se é na fase de intimação / citação do acusado, se é na fase pós-audiência de instrução e julgamento, se é na fase de sentença sem trânsito em julgado, ou sentença com trânsito em julgado, ou ainda se você está diante de um momento processual que envolve o rito especial do tribunal do júri, se o juiz pronunciou o réu, certo? Bom, quando a gente analisa tudo isso, fica muito claro na mente do aluno, do candidato, qual é a peça processual cabível. Por quê? Porque dentro desses quadros, nessa linha do tempo, você tem aquilo que pode ser pleiteado. Por exemplo, no inquérito policial, o que eu posso pleitear? Eu tenho ali, inquérito policial, vamos recordar. Você tem a fase inquisitorial, ou seja, no inquérito não tem contraditório, a ampla defesa é bem restrita, porque o nome já diz fase inquisitorial, fase de inquérito. Então, os pedidos na fase inquisitorial são praticamente pedidos bem reduzidos. Você tem possibilidade de um habeas corpus, mas ontem eu mencionei para vocês que a Ordem dos Advogados do Brasil não é muito fã de pedir HC em segunda fase. Geralmente tem no final da frase do enunciado apresente a peça processual cabível privativa de advogado. Ou falou privativa de advogado, já se exclui a peça de habeas corpus, certo? Então, nós temos a chance de pedir um relaxamento de prisão em flagrante, o habeas corpus, se o enunciado não pedir peça privativa de advogado, na fase inquisitorial, certo? E lembrando, sempre que eu tenho ali, por exemplo, na fase de inquérito, quem é o presidente do inquérito é o delegado de polícia, e a gente sempre tem que pedir para a instância de quem? A instância superior. Então, quem é a instância superior logo após o delegado de polícia? O juiz da vara criminal, o juiz do plantão criminal, etc. Tá? O problema vai nos mostrar essas questões. Se não mostrar, nós vamos dizer que é a vara
vara criminal da comarca X, ou a vara do plantão da comarca Y, certo? Mas o problema vai nos dar sempre para nós peticionarmos para a instância superior. Então, por exemplo, se o delegado decreta a prisão em flagrante, eu não posso pedir para ele, eu tenho que pedir para quem está acima dele, nesse caso, o juízo da vara criminal da comarca que o problema vai nos apresentar. Quando a gente passa já para a fase de citação e intimação, o problema vai narrar que teve todo lá o probleminha, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. Aí nós temos a inteligência do artigo 396 e 396-A, que são os artigos que nos dão a base, o fundamento da resposta à acusação, certo? Então, quando o problema narra essa questão, essa posição, o Ministério Público ofereceu a denúncia, ou se tratar de ação penal privada, o ofendido ofereceu a queixa-crime, o juiz recebeu e ordenou a citação do acusado. Ou seja, qual é a peça nesse caso? Artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, nós apresentaremos uma resposta à acusação, certo? Avançou a nossa linha do tempo, ó, como eu estou traçando a linha do tempo. Inquérito, oferecimento e recebimento da denúncia, determinada citação do acusado. Pós audiência de instrução e julgamento. Quando tem audiência de instrução e julgamento, vai ser o momento em que vão ser produzidas as provas orais. Então, nós temos oitiva de perito, oitiva de ofendido, ou de vítima, oitiva do réu, e oitiva de testemunhas de acusação e oitiva de testemunhas de defesa, testemunhas de defesa. Então, são a produção das provas orais. Quando o problema narrar que foram produzidas essas provas, e agora a acusação se manifesta e a defesa se manifesta posteriormente à acusação, nós temos os memoriais. A lei, o Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de memoriais orais, só que nós estamos no exame de ordem, então não vamos abordar memoriais orais, que não vai acontecer. Então, por óbvio, vai ser memoriais escritos. Vai aparecer no probleminha, dizendo, porque o artigo diz isso, do CPP, que o juiz entendeu que a causa era complexa e ofereceu prazo sucessivo. Prazo sucessivo é o seguinte: fala a acusação primeiro, fala a defesa depois. Para que as partes apresentem sucessivamente a peça processual cabível. Ele não vai dizer qual é óbvio. Ele vai dizer a peça processual cabível. Quem está nesse momento processual, a peça é os memoriais escritos, ok? Então, pessoal, quando a gente guarda isso, fica muito claro para a gente identificar a peça, que é a primeira etapa da segunda fase, é identificar a peça. Por quê? Porque identificando a peça, você tem tranquilidade suficiente para construir uma tese. Não dá para você, por exemplo, não tem certeza da peça, e aí começa a redigir. Aí, no meio do caminho, ai, meu Deus, eu acho que não é essa peça. E agora? E aquilo que você escreveu? E o tempo que aquilo já te consumiu na prova? Então, são detalhes muito importantes, pessoal. Então, quando você já detém esse conhecimento, fica mais tranquilo você saber qual é a peça, te dá aquela tranquilidade, e a partir dali você terá a possibilidade de construir o endereçamento, a qualificação, a fundamentação, os pedidos, de forma tranquila, sabendo que você está construindo em bases sólidas, certo? Prosseguindo, se o problema narrar que houve sentença que transitou em julgado para acusação, e às vezes ele não menciona que não transitou em julgado para defesa, ele só diz assim, transitou em julgado para acusação. Transitou em julgado para acusação, pessoal, pouco importa para nós. Por quê? Porque não pode transitar em julgado para nós, defesa, nós temos o papel de defesa. Lembre-se, exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que você figure, o problema te leve a participar do processo como assistente da acusação, coisa que é bem difícil acontecer. Então, se o problema narrar que houve sentença, que a sentença transitou em julgado para acusação para nós, só importa dizendo que a situação do réu não vai piorar, porque o Ministério Público não vai poder recorrer, e se eu recorrer,
existe o princípio do processo penal que diz que não pode ocorrer a chamada reformatio impeius. Não pode o juiz, num recurso que eu entro, reformar a sentença para me prejudicar, para piorar a situação do meu constituinte. Isso não pode. Então, transitou em julgado para o Ministério Público, o que vai acontecer? Não transitou em julgado para a defesa. Logo, eu tenho a possibilidade de oferecer uma apelação, certo? Então, importante observar esse momento processual. Se o problema narrar que transitou em julgado, que apareceram provas de inocência, que o réu não cometeu crime, etc., mas a sentença já transitou em julgado, então a peça cabível é a revisão criminal, certo? Também temos a possibilidade de recurso em sentido estrito. Geralmente, recurso em sentido estrito, você tem um rol ali que, por força dos princípios processuais, é um rol taxativo, que são os princípios que envolvem a matéria recursal, teoria geral do recurso. O recurso em sentido estrito, o RES, ele é rol taxativo, e, via de regra, a OAB costuma pegar a parte lá da pronúncia, decisão que pronuncia o réu. Pronunciou o réu, cabe recurso em sentido estrito. Bom, essa é a linha do tempo em matéria de procedimento ordinário, tá? Temos o procedimento sumaríssimo, que envolve o juizado especial criminal. Então, no juizado especial criminal, nós temos a lei própria, pessoal, lei própria. Sendo tendo a lei própria, a gente não vai socorrer do processo, nós não vamos nos socorrer do CPP, nós vamos nos socorrer da Lei 9.099 de 95, na parte que toca o Juizado Especial Criminal, tá? Não o JEC, o Juizado Especial Civil, o Juizado Especial Criminal. E nós vamos ver um momento em que cabe apelação, que cabe algum outro tipo de recurso, tá? Então, muita atenção nesse aspecto. Também temos a possibilidade de leis especiais, lei de tráfico de drogas. A lei de tráfico de drogas, o nome da peça que cai quando tem essa lei especial, a lei 11.343 de 2006, você tem o fundamento no artigo 55 da peça, que é a defesa prévia, tá? Ou defesa preliminar, etc. Ou simplesmente defesa, tanto faz. A lei fala de defesa prévia, alguns usam defesa preliminar, defesa, não tem problema. Nesse aspecto, pouco importa. O importante é aparecer lá defesa, com fundamento no artigo correto. Agora, qual a diferença da defesa preliminar da lei de drogas para a resposta à acusação? A diferença é simples. Na resposta à acusação, o que vai acontecer? O problema vai narrar que não vai envolver tráfico de drogas, por óbvio, porque se você envolver tráfico de drogas, você já tem a lei especial para tratar do caso. Então, ele vai narrar sobre a lei de drogas. E a diferença é que na resposta à acusação vai aparecer que o juiz recebeu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. Na lei de drogas, o que acontece? O procedimento difere. Por quê? Porque o juiz manda apresentar a defesa, mas não fala em recebimento de denúncia, ou seja, a defesa é apresentada antes do recebimento da denúncia. Nesse caso, abre uma possibilidade para nós de batemos na questão de o juiz não receber a denúncia, alegar inépcia, ausência de justa causa, etc., etc. Diversos fundamentos que cabem nos termos até do artigo 395, de inépcia da denúncia, 395 do CPP. Então, a gente pode até trabalhar essa questão do não recebimento da denúncia. Por quê? Porque o juiz determina a apresentação da defesa, mesmo antes até de receber a denúncia, por força do que diz o artigo 55 da Lei de Drogas, tá? Tem questão da lei de funcionário público, do júri. Então, sempre que tiver esse procedimento especial, então nós temos que atentar ao que diz a lei. Mas em relação ao procedimento ordinário, em linhas gerais, é isso que eu apresentei para vocês. Ok, turma? Então, vamos lá. Vamos falar aqui das nossas questões objetivas. Eu estou aqui com a questão aberta, que é a questão de analista do Ministério Público, da Fundação Getúlio Vargas, a mesma banca que elabora as provas do exame de ordem. Então, vamos ver o que o problema
o enunciado nos traz. Então, vamos. Mauro e Fernando, mediante emprego de simulacro, de arma de fogo, abordam o casal Paulo e Lúcia. Então, ó, lembra que eu falei para vocês, anotarem as informações relevantes do problema, do enunciado. Então, nós temos aqui, ó, Mauro e Fernando. Então, já temos um concurso, tá? Mauro e Fernando, por um lado, como agentes, como os sujeitos ativos do crime, daqui no caso de roubo, inicialmente, que está aparecendo aqui. Do outro lado, temos duas vítimas, que é o Paulo e a Lúcia, que conversavam na porta de um caixa eletrônico. Após anunciarem o assalto, subtraíram os relógios de cada uma das vítimas, ou seja, 2 bens subtraídos, um relógio de cada vítima, bem como a bolsa de Lúcia e a mochila de Paulo, ou seja, mais bens envolvidos. 2 vítimas, mas temos aí uma gama de bens envolvidos, mas vamos ter cuidado para a gente já não entrar na questão enviesado e acabar perdendo uma questão de forma até banal, tá? Então, vamos tomar cuidado para não entrar enviesados no momento da leitura da questão, para a gente fazer a interpretação correta. Vamos lá. Empreender os agentes, fuga de imediato, vindo a ser presos 30 minutos após os fatos. Tendo em vista que os policiais saíram à procura dos agentes a partir da descrição de suas características pelas vítimas, diante desse quadro fático, o Ministério Público, atento à jurisprudência atualmente prevalente nos tribunais superiores, deverá denunciar Mauro e Fernandes pela prática de... Vamos entender o conceito aqui, ó. Vamos lá. O que ficou claro para nós no problema, antes mesmo de entrar nas alternativas? O que ficou claro para nós acerca do enunciado? Vamos lá. Primeiro, trata-se de crime de roubo. Por quê? Porque há uma apresentação de simulacro de arma de fogo a quem Paulo e Lúcia não sabem que se tratam de simulacro. Ou seja, a teoria aqui da aparência mostra que houve a grave ameaça, certo? Temos aí uma pluralidade de bens que foram subtraídos, 2 vítimas, 2 agentes, e uma pluralidade de bens que foram subtraídos, certo? Sujeitos foram presos, e agora vamos entender aqui o que as alternativas apresentam como alternativa, como respostas, e tentar observar aquilo que nós aprendemos na parte teórica, que os tribunais superiores têm aplicado. Então, vamos lá. Alternativa A. Um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes consumado. Vamos lá. O que acontece? Nós temos 2 vítimas. Se nós temos 2 vítimas, não há de se falar em um crime de roubo, certo? Majorado, sim, porque teve ali o concurso de agentes, mas não há de se falar um crime, por quê? Porque nós temos 2 vítimas. Se temos 2 vítimas, nós temos aqui 2 roubos, tá? B, 2 crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, vírgula, consumados. Essa aqui é a alternativa que mais está coerente, mas vamos ver as demais para a gente fazer uma eliminação. A primeira a gente já elimina de cara, porque não se trata de um crime de roubo, mas de 2 crimes de roubo majorados pelo concurso. De fato, a gente identificou já na leitura do enunciado que temos um concurso de agentes. C, o B, voltando um pouquinho, consumado, porque de fato houve a consumação, a questão de os agentes conseguirem alcançarem, os agentes policiais, no caso, conseguirem alcançarem os sujeitos 30 minutos após, já mostra que, pelo tempo que o problema narra, os bens já saíram da esfera de vigilância das vítimas. Ou seja, não há de se falar ali, há de se falar em posse mansa e tranquila, que acabou sendo frustrada com a abordagem policial. Então, houve consumação, está claro. Vamos lá. C, 2 crimes de roubo duplamente majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo tentados. Arma de fogo não, por quê? Porque o problema já deixa muito claro que se tratava de um simulacro. Ah, professor, mas as vítimas, elas não têm ciência que se trata de um simulacro. Não têm ciência. Mas ao deslinde da ação penal, quando há a figura do simulacro, não dá para colocar ali, não dá para acrescer o roubo majorado
pelo uso de arma de fogo, porque não se trata, o fato mostra que não se tratava de arma de fogo, e ainda o problema diz tentados. Não, errado porque não foi tentado, foi consumado. Além da questão que não envolveu arma de fogo, tá? Então, por isso que a C está errada. Para a gente não entender aquilo que nós estamos respondendo. D, 2 crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes tentados. Bom, temos aí o roubo majorado, concurso de agentes, ok. 2 roubos, ok, mas não foi tentado, foi consumado, então a D descarta, porque o tentados se mostra equivocada, afirmativa, assertiva, logo a D não pode ser. 2 crimes de roubo, duplamente majorados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo, consumados. Consumados, sim, arma de fogo, não. Essa E pode dar uma dúvida em relação a B, né? Aí as outras a gente consegue eliminar de cara, mas sempre ficam 2 ali penduradas e naquela dúvida a gente fica, corre o risco de incorrer numa mãe mandou eu escolher esse daqui. E não é esse o ideal do aluno que chega preparado. Então, vamos lá. De fato, a E, ela pode dar aquela pulguinha atrás da orelha no sentido de, olha, realmente, tem ali 2 crimes de roubo, aí vem duplamente majorados e consumado. Consumado, ok. Mas majorado pelo concurso de agentes, ok. Arma de fogo, não. Por quê? Porque o problema narra claramente que se trata de simulacro de arma de fogo, certo? Então, é isso que os tribunais superiores têm trabalhado, têm decidido, e nós estudamos isso na nossa parte teórica. Então, a alternativa correta é a alternativa B, certo? Aqui tem uma explicação que eu coloquei, que é se A, para roubar só um patrimônio, constrange 2 ou mais pessoas, para roubar só um patrimônio, constrange 2 ou mais pessoas, será roubo único, tá? Roubo único. Então, se ele constrangesse 2, mas o patrimônio fosse apenas um patrimônio a ser roubado, ou seja, digamos ali, vamos voltar aqui no probleminha, Pablo e Lúcia, tá? Digamos que o agente aqui, os agentes, Mauro e Fernando, constrangeram os 2, mas só subtraíram a bolsa de Lúcia, digamos, a mochila de Paulo, vazia, mochila vazia, só a mochila. Então, o que acontece? Nós temos a figura do crime único, tá? B, no caso em tela, os ladrões subtraíram 2 patrimônios, que foram bolsa de Lúcia e mochila de Paulo, de 2 pessoas diferentes. Logo, concurso formal e não crime único, por isso que a gente fala em 2 crimes de roubo. Observação. 1. Configura roubo pela grave ameaça, mas não possibilita a causa de aumento de pena. Por quê? Porque simulação que possui uma arma, que usa, por exemplo, um dedo, essa questão do simulacro, tá? A gente não pode colocar a causa de aumento pelo uso, a gente não pode qualificar o roubo pelo uso do simulacro, e também envolve essa questão de simulação que possui uma arma, tá? Do jeito que põe a mão debaixo da camisa, envolve também arma de brinquedo, arma desmuniciada, e arma que falta peça, impossibilitando o seu disparo, ok? Então, é importante, por isso que a B é a alternativa que se enquadra perfeitamente ao que decide os tribunais superiores. E 2, configura roubo, incide aumento de pena, arma apreendida, mas vítima não visualiza, tá? Ou seja, o que acontece? A vítima não sabe se trata de arma de fogo ou não, tá? Quando a arma não é apreendida. Se não é apreendida, não dá para saber se era simulacro ou se era arma de verdade. Então, prevalece aquilo que a vítima visualizou. Olha, eu vi ele na posse de uma arma e veio a subtrair meus bens, etc. E a arma acaba não sendo apreendida, logo, o fato não traz se trata de uma arma de fogo de fato ou de um simulacro. Então, nesse caso, prevalece o que a vítima visualiza, ok? Então, destrinchamos bem a questão para que vocês entendam. Outra questão, também da FGV, também de analista de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e vamos ver o que a questão nos apresenta, tá? Vamos lá, Maria, multireincidente, deixa eu até fazer uma observação aqui, pessoal. Esse termo aqui é um termo que, para você ver que mesmo nós professores estamos sujeitos
a não captar inicialmente novas nomenclaturas no direito penal, que vai se atualizando de forma muito rápida. Então, esse termo, para mim, multireincidente, é um termo novo, tá? Pode ser que nos doutrinadores que eu preparo meus estudos, faço os meus estudos e preparo minhas aulas, nenhum deles usem esse termo, é um termo, para mim, relativamente novo, tá? Então, pode ser que um doutrinador utilize e a banca foi lá e se utilizou dele. Olha que a questão é de 2016, mas eu, particularmente, achei esse termo aí diferenciado. Então, vamos lá. E fala de reincidência constante, tá? Por parte da pessoa aqui apontada. Então, vamos lá. Maria, multireincidente em crimes patrimoniais, quando em gozo de livramento condicional. Então, vamos observar as informações que o problema nos dá. Convida a sua filha Júlia, de 15 anos, de idade, com anterior passagem pelo juízo da infância e juventude, para juntas subtraírem protetores solares de um supermercado no bairro em que reside, objetivando posterior venda no final de semana ensolarado que se avizinhava. Após ingressarem no estabelecimento comercial de forma disfarçada, retiraram da prateleira e esconderam em suas vestes diversos potes daquela mercadoria, no que foram flagradas pelo sistema de monitoramento existente. Importante, hein? Depois eu vou entrar aqui na mente do examinador para que vocês não entrem na questão enviesados e saibam interpretá-la de forma adequada. Então, vamos lá, o sistema de monitoramento. Olha quanta informação o problema vai nos dando. Vamos se atentar aos detalhes. Quando já haviam saído do supermercado, estando distantes cerca de 300 metros, foram alcançadas por seguranças que efetuaram a abordagem e recuperaram as coisas subtraídas, posteriormente avaliadas em R$ 250. Diante do fato narrado, atento à jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, é correto afirmar que Maria deverá ser. Então, vamos lá. Número 1. Aqui a gente já tem que mudar um pouco a cabeça de promotor, tá? Mas, independente de promotor, advogado, é nós entendermos o conceito e, tecnicamente, respondermos à questão. Então, vamos lá. Maria deverá ser absolvida da imputação relativa ao crime patrimonial, eis que, em razão do sistema de monitoramento existente, impossível se mostrava a consumação do delito, devendo somente responder pelo crime de corrupção de menores. Ponto. Por que essa A está errada, pessoal? Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no enunciado. O enunciado, ele traz a seguinte informação aqui, ó. Vamos lá. Objetivando, disfarçada. Deixa eu ver aqui, ó. Achei. Ó, após ingressarem no estabelecimento comercial de forma disfarçada, retiraram da prateleira e esconderam em suas vestes diversos potes daquela mercadoria, no que foram flagradas pelo sistema de monitoramento existente. Ponto. Aqui, o examinador, ele está tentando nos induzir a erro, dizendo que, pelo fato, e eu lembro que eu falei isso aqui nas aulas teóricas, pelo fato de ter sistema de monitoramento, o crime se torna impossível. Pessoal, temos entendimentos dos tribunais, e isso está no nosso material de aula teórica, vocês vão lá revisar, que o sistema de monitoramento não torna o crime impossível. Até porque, mesmo monitorado, vigiado, alarme, etc., é possível ao agente burlar esse sistema. Pegar ponto cego, cobrir o ângulo da câmera, passar pelo sistema de alarme, fazendo alguma burla, certo? Então, tem como burlar esse sistema de segurança. Logo, o fato de ter sistema de monitoramento, sistema de segurança, vigilância, etc., não torna o crime impossível. Por isso que o examinador ele vai colocando casquinha de banana para o candidato escorregar. E uma dessas casquinhas aqui é alegar a possibilidade de crime impossível. Então, quem está aqui inteirado na matéria não cai nessa, por quê? Porque não se trata de crime impossível, certo? O sistema de vigilância não torna o crime impossível. Por quê? Porque mesmo que o sistema de vigilância é possível
efetuar é possível incorrer no crime, é possível subtrair a coisa, certo? Então, por isso que a A está equivocada. Em relação ao crime de corrupção de menores, ok, até aí ok, mas a questão não está correta na sua plenitude. Pessoal, chegamos ao final do bloco 3 e finalizamos aqui essa parte. Vamos continuar analisando essa mesma questão na sequência do bloco posterior. Muito obrigado e até logo.